Pessoal, estamos aqui com o Mr. Arthur Jorge, viemos até Doha conversar com ele. Mr., obrigado primeiramente. Muito obrigado, eu também. Obrigado por receber a gente, semana de clássico aqui. Mas a primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre a Liga. Pouco se fala da Liga Qatari no mundo. Acho que agora começa a se falar mais, até pelos jogadores que estão aqui, pelos treinadores que estão aqui. Mas o que você pode, se você fosse apresentar a Liga Qatari para o brasileiro, para o Brasil, o que você pode falar dessa liga? Olha, é uma liga que nós conseguimos perceber que tem um potencial enorme. Por aquilo que são o investimento nas infraestruturas e naquilo que é também a procura nesta altura de recursos humanos para poder tornar a liga cada vez mais competitiva. Nós estamos muito bem liderados e temos que falar dele, do Antero, que é um português que tem uma experiência enormíssima e uma grande qualidade naquilo que é a gestão do futebol profissional. E nós temos conseguido criar uma liga que tem sido crescente o seu desenvolvimento e a sua competitividade. Temos trazido, ou têm vindo para cá, treinadores também com um passado vitorioso. Sim. Jogadores que têm também não só títulos, mas que têm ainda muito a dar ao futebol e que são atraídos para um projeto que é de acrescentar valor à própria liga. E o mais evidente sinal que eu vejo é este último apuramento para a Copa do Mundo. Sim. Onde naturalmente aquilo que é feito nos clubes tem que ser valorizado e em termos daquilo que é o fator desportivo, mas também naquilo que é a própria organização, as condições que nada nos falta para podermos aqui num país pequeno, numa liga pequena, mas fazemos um trabalho já também ele muito sério e cada vez mais direcionado para aquilo que é o alto rendimento. Qual que é o grande desafio agora, assim, você olhando, já estando aqui há algum tempo, porque eu vejo o mercado do Qatar competindo um pouco com o mercado saudita, não? Sim. Só que lá parece que a estratégia é diferente, né? É mais dinheiro para determinados clubes e aqui me parece uma coisa mais a médio e longo prazo. Sim. Qual que é o grande desafio nessa entre aspas, competição? Eu começaria por dizer que o primeiro grande desafio é a paixão que eu vejo em termos de adeptos no campeonato saudita e que aqui nós não temos. Ou seja, nós aqui sentimos uma grande diferença. É um núcleo de adeptos muito reduzido em cada um dos estados onde há jogos, a exceção feita quando há disputa de algum título, como aconteceu ano passado em que jogamos a final da Copa do Emir. Sim. E tivemos o estádio cheio de adeptos nossos também. Mas essa é uma das grandes falhas e onde nós precisamos de progredir aqui dentro. Por outro lado, há um direcionamento que me parece diferente também. Aqui o direcionamento é para aquilo que é a seleção nacional e isso é sinal, por exemplo, daquilo que é a limitação da utilização de jogadores estrangeiros no campeonato, mas que com a chegada e com o largar de números em cada uma das equipas permite com que haja maior qualidade, haja mais competitividade em termos internos em cada uma das equipas e podermos nós fazer com que haja mais equipas a lutar por títulos. E esse é o grande desafio, é que haja equipas mais igualadas para tornar a liga mais competitiva. Você tem muito bons jogadores, o Rodrigo estava aqui agora dando entrevista junto com você, mas eu queria te perguntar sobre o Roger Guedes. Bom, o público no Brasil conhece muito bem o Roger Guedes, torcedor do Palmeiras, torcedor do Atlético Mineiro, torcedor do Corinthians. Como é que é trabalhar com o Roger, mister? Porque ele, assim, em termos de gols e o que ele entrega aqui, talvez seja o melhor jogador da Liga, não? Sim, se não é um dos melhores seguramente. Aliás, o ano passado foi o melhor marcador do campeonato, portanto, isso já diz muito. Exato. Mas o Roger tem... Ele disse que é, tá? Acabei de entrevistar ele. Eu sei que sim. Não, porque o Roger também tem isso, tem essa confiança e o Roger nós temos que conhecer o perfil dos nossos jogadores. E o Roger é um jogador que precisa de mimo, precisa de carinho, precisa de ser estimulado da melhor maneira. Porque nós sabemos aquilo que ele nos pode dar enquanto futebolista. E depois temos que encontrar algum balanço para poder compensar aquilo que é o Roger, como termos um Gregor, termos um Wesley, termos jogadores como o Rodrigo, que acabam por balancear aquilo que é todo o potencial e provavelmente um jogador que é uma referência enormíssima aqui no Qatar já, onde dentro da própria equipa todos os jovens jogadores querem ser como o Roger Guedes e tem ele a oportunidade de ser um líder por aquilo que é a sua qualidade, que representa muito para o clube e para a Liga Qatar e onde nos tem sido uma peça muito importante naquilo que é a obtenção de resultados.
a seleção brasileira, historicamente, não olha muito para esses lados, né? Não olha para a Rússia, ou olha pouco. Agora começa a olhar um pouquinho mais. A Arábia Saudita começa a olhar um pouquinho mais. Qatar talvez esteja entrando nesse radar. Olhando para isso, você que já trabalhou no Brasil, você acha que o Roger Guedes teria a chance de ir para uma seleção com esses números aqui? Bem, eu digo que... Porque no Brasil ele era cotado, né? Quando estava lá. Sim. E continua a ser. Continua a ser, pode estar um pouco mais escondido daquilo que é os holofotes brasileiros, mas continua a ser. Eu digo que a seleção brasileira tem o maior e o melhor leque de jogadores para escolher. Os melhores jogadores são brasileiros, de maior potencial, onde nós conseguimos extrair, quando o melhor de cada um são de facto superstars. Sim. E o Roger poderia estar perfeitamente numa lista alargada dos jogadores para a seleção brasileira, e que cada vez mais eu vejo os selecionadores olharem para estes mercados mais emergentes, porque ao dia de hoje os projetos, aquilo que é a oferta financeira também, faz muitas vezes desviar caminho e trazer os jogadores para estes campeonatos que necessariamente têm que ter o olhar dos seus selecionadores, porque estão a competir e estão a um nível alto também. Eu recordo, e só para exemplo, o facto do Igor Jesus ser um jogador que estava escondido nos Emirados e que nós, quando o resgatámos para o Botafogo, foi um jogador fundamental na Liga, no campeonato, e acabou por ser um jogador, e é um jogador importante na seleção nacional. E agora foi para a Inglaterra, né? E agora a Inglaterra, portanto, mais valorização tem ainda em cima disso. Se for começar a falar os jogadores que você conseguiu valorizar lá, a gente tem uma lista aí, mister. Mas já por falar de Botafogo, e eu, óbvio, tenho que falar desse assunto contigo, apesar de todo o ruído, e a gente até pode entrar no ruído, falar do ruído por fora, e de coisas que aconteceram ou que ainda acontecem, né, na falácia na imprensa, o que você sente quando você escuta o nome Botafogo, mister? O que vem na tua cabeça? Confesso que arrepio. Confesso que sim. O Botafogo é um clube que está no meu coração, não há forma disso. Quando eu falo muito daquilo que é a carência de adeptos aqui, eu tive uma das melhores torcidas do mundo ao meu lado, e isso faz-me falta sentir, porque fui um treinador ganhador. Fui um treinador que acabou por ter um ano de 24 excepcional, onde conseguimos títulos, um deles exclusivo e outro de longa data, e onde nós conseguimos fazer com que o Botafogo voltasse a ser um Botafogo de primeira linha, hoje mais caído por aquilo que tem sido o desempenho deste campeonato, mas para mim será sempre um clube que vai estar eternamente ligado e que está dentro de mim, porque de facto vivi ali momentos maravilhosos, ímpares, e que nada, nem o ruído faz com que eu diminua aquilo que foi as lembranças, as memórias e o sorriso na cara de me lembrar ou de falar de Botafogo. A tua saída, talvez por tudo que aconteceu, pela relação com o John Textor, ela foi bem conturbada e talvez criou uma impressão que eu sei que o Mister não concorda em cima de alguns torcedores do Botafogo, né? Que você quis sair, que você não queria ficar. Você consegue explicar um pouco desse processo para que, de repente, quem ainda não entendeu o teu lado consiga entender? Mas eu não estou muito preocupado em entender o meu lado. Não estou. Há uma coisa que se chama consciência. Sim. E eu tenho a consciência completamente limpa em relação a esse episódio. Eu já ouvi muita coisa sobre esse assunto. Não vou entrar no nível Sim. que a mim não me agrada para discutir, porque as memórias que eu tenho do ano 24 com o Botafogo são para mim muito mais importantes e inesquecíveis do que eu me estar a desgastar e a perder energia com assuntos ou com episódios que não merecem a minha atenção e que, naquilo que posso dizer, grande parte deles são inverdades que servem só para poder desvalorizar aquilo que foi feito, e isso não há como. O meu nome está ligado à história do Botafogo eternamente. As declarações recentes, então, Zero. Passam-te ao lado? Completamente, não tem como, porque não há forma de encontrar alguma racionalidade para responder ao que quer que seja em relação a isso. Não tenho, porque sei que cheguei
trabalhei e tive um projeto, diria que 100% vencedor. E isso não mais será esquecido, mesmo com aquilo que é hoje, e tenho ainda muitos feedbacks de torcedores, de verdadeiros botafoguenses, que conseguem valorizar e serem clarividentes naquilo que é olhar para o trabalho que foi feito, em vez de podermos ser só mentores da crítica. Colocando à parte essa parte das desavenças, especialmente com o John Textor, você obviamente viu o Mundial de Clubes, tá? E acompanhou o Botafogo. Qual que é o teu sentimento em assistir como é que eu posso colocar isso em palavras? Um filho que era teu ali jogando o Mundial de Clubes, assim, foi mais de orgulho ou foi um sentimento também queria estar ali vivendo aquilo? Você acha que bateu isso? Não. Porque é humano, né? É uma coisa não... Sim, nós no futebol temos que criar algum tipo de independência emocional para podermos fugir a esses momentos, porque não tem como, porque eu obviamente que sei que aquilo que foi feito no Mundial só foi possível porque nós fizemos o trabalho que tínhamos de fazer para colocar o Botafogo ali. Não me revejo num Botafogo que tem uma época ou que se reduz a uma época por ter ganho ao PSG. Sim. Não me revejo nesse Botafogo, nem consigo compreender qual é a honra e glória disso. Mas em relação à participação, todo o amor do mundo para os meus jogadores e torcedores, porque foi para mim um enorme gosto, uma honra imensa ter sabido que contribuí para que os torcedores vivessem esse momento e que os meus jogadores tivessem a oportunidade de jogar o primeiro Mundial de Clubes. Comemorou o gol do Igor Jesus? Não comemorei gol nenhum, porque nesta altura comemoro só os golos do Al-Rayyan. Tá certo, mister. Deixa eu te perguntar uma coisa que foi importante no futebol brasileiro essa semana. Eu queria a visão do mister em relação ao que o teu colega, o Leonardo Jardim, falou numa entrevista. Na entrevista coletiva pós-jogo, ele estava bem irritado, ele foi perguntado sobre a Liga do Brasil, ele disse que a Liga do Brasil, pela experiência que ele tem, e o Leonardo Jardim tem uma experiência muito grande, não está nem entre as 5, não por conta da paixão ou do interesse, enfim, da qualidade, mas sim por conta da organização. Muito se fala da profissionalização da arbitragem, não sei se tem acompanhado. Sim, que tenho. Da questão dos relvados. Você que também é um homem que já teve várias experiências, como é que você avalia isso? Acho que o Brasil tem tudo, mas ao mesmo tempo fica devendo em fatores cruciais para aquilo que é a Liga? Olha, eu não concordo nada com o que ele disse. Não concordo. Não concordo, porque para mim a Liga brasileira é uma das melhores do mundo. Talvez por eu viver muito daquilo que é a minha paixão como adepto do futebol. Sim. Eu consigo ver muito de fatores positivos numa liga que tem a paixão que tem. É inigualável, eu nunca vi na minha vida, e em parte alguma, a paixão que existe em cada estádio onde se joga no Brasil, mas obviamente que tem problemas. Não há mundos perfeitos, mas isso acontece aqui, acontece em Portugal, e muito se fala de arbitragem, e muitas vezes nós falamos de arbitragem e olhamos para os erros da arbitragem para justificarmos algum tipo de... Não é o caso, atenção, não é o caso, fique muito claro, não é o caso, mas em qualquer outra parte, muitas vezes nós justificamos com a arbitragem algum insucesso. Sim. Mas nós sabemos que em algum momento do campeonato, em algum momento das nossas carreiras, nós tivemos algumas decisões que nos ajudaram. E, portanto, eu parece-me olho para isto de uma forma, digamos que aceito. Porque, se concordo, eu diria que não, porque nós devíamos ter o cuidado, e hoje nós temos ferramentas que nos ajudam mais a isso, a questão do VAR, por exemplo, sim, em que devemos ser mais assertivos e corretos nas decisões que tomamos. Mas não vejo, de forma nenhuma, que isso vá desvalorizar uma liga. Vejo sim é que nós podemos contribuir, e há muitas formas de contribuir para que a liga possa continuar e ser mais valorizada. A questão da arbitragem vai ser sempre um problema quando, de facto, há decisões que, em jogos diferentes, e eu, esta semana ainda ouvi treinadores falar que acontece porque também já aconteceu ao contrário noutros jogos, portanto, e treinadores que estão a lutar, sim, pelos primeiros lugares,
Portanto, que é fácil nós nos calarmos quando as coisas nos correm bem ou falamos mais quando correm mal, mas objetivamente à questão, acho a Liga Brasileira uma das melhores ligas do mundo. O problema da arbitragem é um problema generalizado, pode ser melhorado, pode e deve. Organizativamente, acho também que tem condições para poder melhorar, mas isso é que é o principal ponto de partida. É o positivo de nós olharmos para as coisas. Há margem para crescer. Se tudo fosse perfeito, se calhar perdíamos o interesse ou deixávamos de ser úteis. E eu acho que há muita margem para melhorar e podemos sempre acrescentar alguma coisa a uma liga que já de si é muito boa. Para ir encaminhando aqui para o final, Mister, eu queria te perguntar um pouco sobre o futuro, né? Não quero tirar você do Al Rayyan, hein? Não é isso. Mas olhando para a tua carreira, assim, o teu trabalho, você acha que uma volta à Europa, a Portugal, é plausível nos próximos passos, no futuro, a médio prazo? Sim, o meu regresso a Portugal é muito difícil nesta altura. Sim. E acho que pouco provável até. Porque, como já o disse, eu em Portugal treinaria só Benfica, Porto, Sporting. Não ia treinar mais ninguém. Nesta altura da minha carreira, obviamente. Tenho também contrato com o Al Rayyan até 2027 e estou muito satisfeito. Sim. Vivo apaixonadamente o projeto que estou inserido. Estou aqui muito de corpo e alma. Tenho também, como já foi público, a vontade, a paixão de poder voltar ao Brasil, que poderá acontecer. Durante os 10 meses que aqui estou, tive 4 abordagens para poder voltar ao Brasil de clubes da Série A, mas achei que o momento, tudo aquilo que era, não fazia sentido, porque tenho, de facto, este compromisso, como disse, de acrescentar valor, de poder ajudar o Al Rayyan e de fazer com que o clube possa crescer dentro de uma liga que está em franco crescimento também. Clubes que estão brigando pelo Brasileiro e pela Libertadores ou não? Pela Libertadores, sim. Agora eu já peguei uma dica aí, Mister. Pode pegar, que estão ali muito perto uns dos outros, aquilo, e entre o terceiro e o 10º está toda a gente muito perto. Perfeito. Você disse de voltar para o Brasil, então está no teu plano, em algum momento, está no teu plano regressar. Tá. Sim, sim. Por tudo que você viveu lá. Sim, eu fui muito feliz no Brasil. Mas, assim, para o Botafogo, que é um clube que está no teu coração, fica difícil enquanto for gerido da forma que está gerido. Não, eu não sei. Há uma coisa muito clara. Você consegue separar? Não, eu não separo nada porque eu não sei. Aliás, quando usou há pouco a expressão de algumas desavenças, eu não tenho desavença com ninguém. Certo. E eu, pessoalmente, estou muito bem resolvido. E tenho as minhas coisas muito bem resolvidas. Não se mistura, não se coloca, seja vida pessoal, vida profissional, vida, o que seja, eu estou muito bem resolvido com toda a minha vida. E por isso digo firmemente e convictamente que eu poderei voltar ao Brasil um dia. E não será nunca impeditivo, o que quer que seja, por desavença também com quem quer que seja, porque não tenho. E eu resolvi com quem tinha que resolver sempre a minha vida, de forma muito clara, de forma muito a fazer com que pudesse definir qual seria o meu caminho. E o caminho que eu escolhi foi este, hoje, de estar aqui no Al Rayyan e no Qatar, a poder dar o meu melhor aqui também. Para a gente finalizar num momento bonito aí para a torcida do Botafogo, eu queria que você lembrasse uma imagem. Eu não sei quantas vezes você viu, te pergunto, aquela imagem depois do apito final, em câmera lenta, o Mister correndo. Quantas vezes você já viu aquela imagem, Mister? Já vi muitas, porque aquilo, ainda hoje, cada vez que há memórias, porque são momentos marcantes, aliás, são momentos que eu tenho gravados no meu telefone, estão memorizados, fazem parte da memória do meu telefone, por exemplo. Eu não apagarei aquilo nunca, porque eu quero me lembrar sempre, com a mesma alegria, daquilo que vivi e daquilo que senti, mas não é só de mim. Eu hoje continuo a ver imagens desses momentos e vejo adeptos, vejo gente, vejo homens, mulheres, crianças, que eu fico com lágrimas nos olhos de os ver, porque sei aquilo que eles sentiram, que não era com certeza menor do que aquilo que eu senti quando consegui atingir o ponto mais alto daquilo que é ser Botafogo e conquistar títulos para o Botafogo. Foi o momento mais feliz da tua carreira? Seguramente. Claramente. E aquela imagem, né? Aquela imagem, sim, aquela final é claramente o momento da minha carreira, aquilo que fica
eternizado. Mister, obrigado mais uma Will. vez. Obrigado. Desculpa aí pelo tempo. Não, tranquilo. E bom clássico, tá bem? Obrigado. Tá aí, Mister Arthur Jorge para TNT Esportes Brasil. Obrigado.